Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, que está aqui mais um vídeo de retrospectiva, dessa vez infelizmente à distância. Tivemos um probleminha logístico de gravação, né? A gente foi acometido por doenças, também faltou tempo. Não era o que a gente planejava, mas aconteceu. Então estamos aqui gravando assim, que é o que tem. Bem, e no vídeo de hoje a gente vai relembrar os grandes barracos televisivos desse ano de 2023. Que teve bastante coisa que rendeu, bastante coisa que a gente comentou no nosso jornal, aqui Coisa de TV. Mas se você quer essa síntese do que foi o ano de 2023 para as tretas televisivas, o que a pessoa faz? Continua aqui depois da vinheta. Bom, o primeiro barraco que a gente cobriu, quer dizer, que a TV cobriu, que a internet cobriu, que todo mundo cobriu, foi um que parece que já aconteceu há 30 anos atrás, que é Patrícia Poeta e Manoel Soares. Porque, eu nem consigo lembrar da época que a Patrícia Poeta não apresentava o encontro sozinha. Parece que é tanto tempo que eu sou amaldiçoada com isso, que eu ligo a TV e tá ela lá, que realmente parece um passado muito distante. Mas fato é que isso aconteceu. E o programa estreou depois que a Fátima saiu, prometendo 2 apresentadores. Isso deu um rolo danado, porque no começo já apareceu lá que era encontro com Patrícia Poeta, e o Manoel virou, o apoiador dela lá, ela chamava ele de parceiro. Isso já no segundo, terceiro programa já começou a dar bafafá, porque, não era Patrícia e Manoel, e por que só tá só Patrícia? Por que o Manoel, ela fica chamando o Manoel de parceiro se ele tá apresentando o programa junto com ela? Aí tão constrangedor ela chamando de parceiro, ai... Ela reiterando isso, né? Porque eu acho que tem um negócio do ego ali, que o programa é com a Patrícia Poeta, não era dele e tal. Enfim, aí a gente já começou com várias questões, né? E aí isso foi criando várias crises de bastidores e climões de bastidores que foram avidamente noticiados pela imprensa a cada pequena briga que eles tinham. E não só climões de bastidores, mas também climões durante o programa, porque várias vezes a Patrícia interrompia o Manoel, várias vezes ela teve climões lá passar na frente dele enquanto ele estava falando, o negócio do tablet lá, que foi uma grande questão também. Enfim, toda semana a gente via no Twitter uma cena em que a Patrícia Poeta estava passando por cima do Manoel, chamando o Manoel de parceiro, deixando o Manoel de lado. 1000 coisas aconteceram durante, né, enquanto os dois estavam apresentando o programa supostamente juntos no encontro com Patrícia Poeta. E aí isso foi criando um monte de fofoca, e aí de bastidores, e falando que a Patrícia, eles estavam se dando super mal, e umas fofocas dizendo que as pessoas na verdade não gostavam da Patrícia, depois fofocas dizendo que as pessoas na verdade não gostavam do Manoel. Enfim, muitas coisas aconteceram até que culminou no dia que a Patrícia Poeta foi flagrada na praia, andando com seu chinelinho ali, triste, né, que ela tava, sentou ali na praia do Leblon, ficou lá quietinha. E aí as pessoas, meu Deus, a Patrícia está em depressão, porque ela tá ouvindo todas essas histórias que estão falando sobre ela maltratar o Manoel, ela ser péssima nos bastidores e tudo mais. E aí ela disse que não, que na verdade ela só saiu lá para dar uma volta, uma coisa que acontece. Algumas pessoas disseram que foi plantada essa história, porque na verdade ela chamou o paparazzi. É uma história muito estranha, né? Porque a pessoa está lá isolada na praia, uma global na praia lá, e de repente tem um fotógrafo focando os seus melhores ângulos dramáticos lá do sofrimento. Entrevistaram, inclusive, o repórter lá no Splash, quer dizer, o paparazzi no Splash que fez isso, mas enfim... Vamos deixar aí para o que foi oficialmente dito, que foi apenas uma coincidência, né? Olha, hoje em dia eu nem me espantaria. Eu tenho visto no TikTok tanto aqueles insuportáveis que ficam em todos os lugares onde tem famoso, na porta do Santos Dumont, não sei o quê. E porta o Projac, novo paparazzi agora, doida, na verdade, um TikToker, a gente não sabe, que eu acho que, não sei, pra mim eu acho que é possível, eles devem estar em todos os lugares, é muito, gente, pelo amor de Deus, ser famoso deve ser horrível. Toda vez que eu vejo eles abordarem alguém, eu fico com muita pena do famoso, porque eu penso, gente, essa pessoa só quer pegar um Uber e voltar pra casa, e pegar um trânsito, e esse chato, que não é nem jornalista, que não é nada, fala alguma coisa pro meu TikTok, e a pessoa é grossa e ainda sai de chata. Gente, enfim. Mas fato é que Patrícia foi flagrada não por um TikToker, mas por um paparazzi,
E aí isso saiu em tudo quanto era lugar, em tudo quanto é site. Olha, a Patrícia tá deprimida. Essa é uma coluna do Lucas Pazin também, vivendo toda a história, contando os meandros de como que ela foi parar lá, que na verdade amigos próximos de Patrícia disseram sim, que ela estava bastante abalada com tudo que estava saindo dela na imprensa, e aí ela saiu para espairecer, e aí no fim das contas isso foi, né, enfim, muitas coisas aconteceram, até que o que aconteceu mesmo no final das contas é que o Manuel Soares foi demitido da Globo, e não só do encontro, mas ele também estava ele estava apresentando o Papo de Segunda, que era no GNT, um programa do GNT, e ele também foi demitido de lá. Também durante todo esse imbróglio com a Patrícia, começaram a sair umas histórias de que ele também estava arrumando problemas nos bastidores com as pessoas do Papo de Segunda, especialmente com o João Vicente, que o clima lá também estava ruim, o clima lá também era pesado. E aí, na hora que eles foram demitiram de todos os lugares, o que acabou trazendo um pouco de veracidade para essa história, porque a Globo não costuma fazer esse tipo de desligamento tão, assim, brusco, né? E ele foi demitido meio que sem muito aviso, assim. Foi um comunicado muito frio da Globo, que costuma demitir até pessoas que fizeram coisas bastante piores, até onde a gente sabe, de maneira muito mais simpática, né, Márcio Smelling? Quase então, carinhosa. Assim, obrigada pelos 80 anos de colaborações na parte de humor que a gente nunca mais vai trazer de volta, dado ao tamanho do estrago que foi feito, mas muito obrigada e tal. E o Manuel foi uma coisa super fria até, né? E aí... o Manuel deu uma entrevista na Sônia Abrão, teve isso também, deu uma entrevista na Sônia Abrão. Isso, né? Ai. Contando tudo que ele ia fazer depois, ele falou que ele tinha uma bomba pra mostrar, e a bomba era, na verdade, o nome do canal de YouTube que ele ia lançar, né, e que nenhuma emissora contratou ele até falou que estava conversando e tal, mas aparentemente essas conversas existiam, elas nunca foram levadas a lugar algum, porque ele não foi contratado por ninguém. E hoje em dia ele é meio podcaster, como todas as pessoas no Brasil são, né? Todo mundo pode aí fazer seu podcast, seu canal no YouTube, até a gente que tem o nosso canal no YouTube, não ainda o nosso podcast, quem sabe um dia. Enfim, e é isso. Basicamente, essa é a treta inteira de Manuel Soares. E Patrícia continua apresentando o encontro como se nada tivesse acontecido. E fazendo com que eu perca a Ana Maria diariamente, porque eu me recuso a ficar assistindo o encontro. E aí, quando eu vejo, já são 11 da manhã e a Ana Maria já acabou. Sim. É isso. É meio triste, porque sei lá, tô vendo o jornal termina super pra cima e sempre começa a Patrícia Poeta derrubando o clima, mostrando assassinato, atropelamento, golpe, sei lá, repórter sendo furtado ao vivo, né? Na Paulista, pelo falso entregador do iFood, né? E aí ela falando assim, gente, que horror! Continue com a pauta, Juliana Massaoka. Tipo, a menina traumatizada e quase cataram o celular dela e ela lá, tipo, plena. A Patrícia falando, eu já passei por isso também. Eu consigo imaginar, por exemplo, Patrícia Poeta andando na Paulista com o celular assim, né, não sei o que, e passa o falso entregador de aplicativo e pega o celular dela. Realmente isso pode ter acontecido bastante. Outra pauta televisiva que bombou nas colunas do Léo Dias da vida foi a treta do Vai Que Cola. Porque, sim, esse programa ainda existe, ele nos ameaça semanalmente, agora na Globo também, né, do Multishow. Depois do Fantástico. Nossa, eu fico muito triste. Antes eu ficava triste com o Fantástico, porque era uma coisa, é fim de domingo. Agora acaba o Fantástico, começa isso, eu fico mais triste ainda. Mas o que aconteceu... Eu não ligo no Fantástico, eu sou contra o Fantástico. Faz anos já que eu sou muito contra o Fantástico. Só se uma coisa muito a Larissa Manoela. Uhum. Tá certa você. E aí o que aconteceu? Foi que demitiram André Gabé, que era roteirista do programa. Talvez, se você for rato de reality show igual a gente, vocês devem reconhecer o nome André Gabé, que era o participante do BBB 1, né? Que era cantou lá pra Xuxa, que se você é membro aqui do canal, você viu um vídeo nosso reagindo a esse momento. E aí, ele fazia parte da equipe de roteiristas do Vai Que Cola e ele foi desligado da atração. Até aí, a gente vê que pessoas são desligadas normalmente, o desemprego não tá aquelas coisas também, tá super solucionado no Brasil.
Mas o caso dele é mais complicado, porque, segundo as conversas que rolaram, tem denúncia de assédio moral por parte dos atores. Os atores estariam incomodados com o texto dele, que teria dito às matérias que o texto não era engraçado, o que levanta muitas dúvidas, sabe? Qual é a régua do humor do Vai Que Cola, né? Porque o que a gente passa na televisão com certeza não é engraçado. Isso foi aprovado como? Quais são os critérios? Não sabemos. E aí começaram a tentar vasculhar quem será a artista que falou mal dele na cara dele. Aí todo mundo chutou Samantha Schmutz, que é o primeiro nome que você pensa quando pensa num barraco nos bastidores do Vai Que Cola. Só que na verdade o que descobriram é que pode ter sido, eu sempre falo pode ter sido, supostamente, essas coisas, porque a gente não tem afirmações reais. Mas a gente tem convicções, isso que importa. Disseram que foi Cacau Protásio que havia feito isso com ele. Cacau foi às suas redes sociais para se defender dessas acusações, claro, né? E ela foi lá e ela disse que ela tem empresas, ela é patroa e ela sempre tratou muito bem seus funcionários. Faltou só chegar e, tipo, Silvia Bravanel e falar: não é, funcionários, falem aqui como eu sou muito boa. E aí foi isso que aconteceu. E aí isso a gente achou que ia ser uma crise no programa, que ia ser porque isso foi pro compliance, né? O pessoal do RH da Globo tava analisando o caso do Vai Que Cola pra averiguar essa denúncia. E aí o que aconteceu? Mais uma ameaça, porque confirmaram que o programa foi renovado. Vai voltar. Pois é, ano que vem tem mais. Eles fizeram essa ameaça a todos. E é isso, é uma treta que eu inclusive acho que repercutiu mais que o próprio programa. De certa forma eles deviam estar um pouco felizes por causa disso, assim, o programa em si. Porque eu não ouvia falar de Vai Que Cola fazia anos, desde o Paulo Gustavo. E aí, de repente, ele voltou a ser falado e foi até... tá na Globo, olha só que coisa, que loucura. Outro barraco que parou o Brasil, e aí eu acho que sim, de maneira mais veemente que o Vai Que Cola, foi a Larissa Manoela com os pais, né? Que foi o fato da Larissa Manoela ter rompido com os pais. A gente tem até uma série de vídeos aqui no canal, porque a gente também cobriu esse fato, porque, enfim, fazemos parte da imprensa televisiva. Mentira, nós não somos imprensa, mas a gente cobre esse tipo de situação, às vezes, quando a gente tem tempo. E aí, o que rolou é que a Larissa Manoela simplesmente rompeu com os pais, né? E por causa de dinheiro, porque ela descobriu que, na verdade, os pais dela deixavam ela, assim, sem saber da real situação financeira dela e seguravam o dinheiro dela mesmo, né, assim. A gente descobriu mesmo os pormenores da Larissa Manoela numa matéria, numa entrevista que ela deu ao Fantástico, que contava ali vários detalhes sobre a situação, que na verdade a Larissa não tinha acesso a nada do dinheiro que ela ganhou, que esse dinheiro ficava completamente com os pais dela. Então, assim, ela tinha acesso a um cartão de crédito que ela podia gastar, mas obviamente essa fatura chegava por um cartão adicional da conta dos pais dela. Essa fatura obviamente chegava para os pais dela, então ela pedia, em geral, permissão para fazer compras, quando ela ia fazer compra com cartão. E quando era compra tipo de Pix, porque como ela não tinha uma conta, ela só tinha um cartão, quando você tem um cartão adicional, esse cartão geralmente não pode fazer transações da conta. Se ela fosse comprar um milho na praia, por exemplo, que ninguém aceita cartão quase mais, é tudo no Pix, ela tinha que pedir pro pai dela, pra mãe dela, terceirizar o Pix, tipo, olha, o moço tá aqui esperando, o CPF dele é tal, passe R$15 para comprar um milho, um mate, enfim. E... terrível, imagina, né? Você é um vendedor lá, você achando que ia lucrar um monte com Larissa Manoela, de repente ela tá lá pedindo pros pais mandarem um pix pro vendedor de milho na praia. Isso é muito humilhante. Não, é a pior coisa que pode acontecer, assim, ela não tinha um mínimo de independência, apesar de trabalhar desde que se entende por gente, porque desde que a gente se entende por gente, a gente vê a Larissa Manoela aí, e aí, enfim, muitas questões com a empresa, muitas questões aí envolvidas que culminaram no fato de que a imprensa explorou esse caso até não poder mais, e quem veio atrás disso foi o Focalizando, que é claro, o grande lugar onde as pessoas vão para contar, né, porque explora casos com maestria. E aí eles fizeram, a Cris Flores fez uma entrevista com a senhora dona mãe da Larissa Manoela, e foi lá, e aí a dona mãe da Larissa Manoela falou que sentiu muita falta dela, mostrou as roupas da Larissa, que a Larissa tinha saído de casa, e que ela sentia muita saudade, que ontem mesmo ela tinha ido no quarto
E ela tenta se defender, assim, mas de uma maneira que não faz muito sentido, porque a história mesmo do dinheiro, ela quase não... Ah, não, ela tinha acesso, mas fala que ela tinha acesso do mesmo modo que a Larissa mesmo já tinha falado que ela tinha acesso. As coisas ficam muito nebulosas. Lembrando que também a família da Larissa Manoela não aceita muito bem o relacionamento dela com o noivo, O né? André, Que é né? o André Luiz Franbach. E aí também tiveram outras péssimas declarações da senhora Dona Larissa Manoela, mãe de Dona Larissa Manoela, que teve o lance da intolerância religiosa, né? da entrevista do Fantástico, que depois o Focalizando veio com isso, o Fantástico veio com uma segunda parte da matéria que não tinha sido exibida. E aí eles romperam, né? A Larissa e a mãe dela romperam um pouco também por causa do namoro. E aí a gente vê umas trocas de mensagem entre a mãe da Larissa Manoela e a Larissa Manoela. A Larissa Manoela mandando uma mensagem deste tamanho, desejando Feliz Natal, falando que acha muito triste que elas não estejam se conversando. E ela falando, não li nem lerei, apaguei e nem li, né? E entre outras grandes frases da senhora mãe de Dona Larissa Manoela, que foi inclusive intolerante religiosa, porque disse que não gostaria de comemorar o Natal com a família do André, porque eles têm outra crença, né? E tudo mais, eles são de uma religião de matriz africana, e ela usou nomes bastante pejorativos para falar dessa religião e tal. Enfim, muita classe mesmo. E aí a Dona Larissa Manoela, com toda a razão, foi lá e rompeu com a mãe de vez, né? E agora ela conseguiu independência, é o que tudo indica. A partir de agora, tudo que Larissa Manoela faz, ela tem o dinheiro fica com ela, e os pais não têm mais acesso o que ela conseguiu depois de que ela rompeu com os pais. O que ela tá lá com os pais dela ainda antes de romper, se não ainda tá nesse imbróglio de justiça aí, que agora não está falando mais muito sobre, né? Mas a última notícia que a gente teve de Larissa Manoela é que ela ainda continua rompida com os pais. Sim, essa história tem um grande legado, sabia? O grande legado dessa história foi uma figurinha de WhatsApp que eu tenho, que é da mãe da Larissa Manoela. Nem li e apaguei. Pois é um grande legado, mas eles entregaram muito entretenimento, porque barraco de família de famoso sempre rende muito, é muito divertido sempre. Muito, e é triste a história também, né? Porque, putz, coitada da Larissa Manoela, tipo, você tem que romper com a sua mãe, com o seu pai, por causa de dinheiro, porque eles enganaram, enfim, bem pesado. E teve a genialidade do Fantástico, que dividiu em duas partes a entrevista sem avisar que havia dividido. Então aí quando a mãe da Larissa Manoela tava vindo com a massa, já tinha a gravação da Larissa Manoela chegando com o bolo pronto. Uhum. São gênios. Outro caso que também repercutiu muito nesse ano de 2023 foi o caso do Gugu, que faleceu faz alguns anos já, né? A gente achava que não ia ter novidade sobre Gugu, mas de repente está tendo, porque tá rolando Succession nacional. Porque o caso da herança do Gugu Liberato voltou a repercutir, principalmente porque começaram todas as tretas envolvendo o retorno de Thiago Salvático, que, pra você que não sabe, aquele gay lá, segundo a filha do Gugu, e ele trouxe novas informações, novas provas de que ele havia realmente uma intimidade com o Gugu. Primeiro ele falou que se relacionou assim, que ele saía bastante com o Gugu, viajava, mostrou fotos de viagem que, de tão cafonas, com certeza eles eram um casal, não sobrou dúvida, apenas um casal tiraria aquele tipo de foto cafona. E ele ainda falou que tem registros em vídeo de relações sexuais com o apresentador. Ou seja, o Twitter, que na época ainda se chamava Twitter, entrou em pânico com o receio do vazamento do vídeo íntimo de Gugu Liberato. Né? Poderia aparecer a qualquer momento, sim. Não apareceu. Ainda bem. Além de toda essa treta envolvendo o Thiago Salvático, que voltou, ele tinha se afastado um pouco da história, e não sei, deu a entender que a família do Gugu havia pedido o silêncio dele, né? Mas aí aconteceu alguma coisa e ele voltou a falar. E aí também teve o caso do novo filho do Gugu, uma nova pessoa que foi ao Domingo Espetacular, que é o Fantástico da Record, e ele foi contar pro Cabrini que ele era filho do Gugu. E é idade muito próxima do Gugu. Às vezes ele até parece mais velho que o Gugu. É muito curioso isso.
Mas aí esse caso não foi pra frente, a gente não sabe que fim levou, sei que ele estava pedindo o DNA. A filha do Gugu falou que ia contribuir, com uma risadinha, com a mesma risadinha que ela falou quando falou aquele gay lá, quando se referiu ao Thiago Salvático. Pra complicar ainda mais toda essa treta do Gugu, a gente teve a revelação da carta de Rose Miriam. Foi um momento bastante constrangedor, em que... não lembro quem vazou, foi a Fábio Oliveira, o Léo Dias, não lembro. Mas aí era uma carta da Rose Miriam falando... Foi os dois. Foi a Fábio Oliveira, eu acho. Que ela estava rezando por Gugu, porque ela sabia da vida íntima dele, sabia das escapadinhas na Alameda Canário 830, o que fez com que procuras por esse endereço no Google disparassem na internet. Todo mundo queria saber o que acontece na Alameda Canário 830. Essa carta da Rosemira é arte puríssima, assim, são grandes momentos do ano, realmente é a carta da Rosemira. Devia ser tombado, um patrimônio histórico que temos nacional. Devia ir pro Museu da Televisão isso, né? Pela grande contribuição de entretenimento que rolou. E aí, esse caso acabou. O último desdobramento desse caso do Gugu envolve seu filho, que me esqueci o nome, vou chamar de filho do Gugu, que ele participou do Batalha do Lip Sync contra o filho do Faustão, lá no programa do Hulk. E aí ele cantou Pintinho Amarelinho, cantou KLB, e o Hulk fez suas motretas lá para empatar a disputa e os dois levaram o troféu de vitória, quando na verdade tá certo, porque quem perdeu foi a gente, que teve que ver algumas apresentações um pouquinho tristes. João Augusto é o nome do filho do Gugu. Eu sempre fico pensando se é João Augusto mesmo, porque eu falo igual o Marcelo Augusto, e sim, é igual o Marcelo Augusto. Toda vez me vem, eu falo, será que eu tô pensando que é? Mas é assim, é João Augusto. Inclusive o DNA do filho do Gugu não deu em nada, né? Porque ele nem fez esse teste, é o que consta. Porque ele precisava de material genético do Gugu. E quem vai ceder esse material, visto que os outros filhos são... Ele tava arrumando uma treta lá, de que eu tava lendo agora uns tempos atrás, porque minha amiga me perguntou se ele já tinha feito teste de DNA, fiquei curiosa. E aí ele meio que não queria pegar os material genético dos irmãos, dos supostos irmãos, porque, e se eles não forem filhos do Gugu de verdade, sabe umas coisas assim, tipo como eles foram feitos por inseminação artificial, se eles têm mesmo material genético do Gugu. E aí, fato é que essa história ficou aí meio... rolou uma treta e depois todo mundo esqueceu, né? Tipo, parou, a gente por onde anda o filho do Gugu? A Sônia Abrão vai ter que catar ele aí pra trazer essas informações pra gente. Ou algum outro programa, tipo, Fofocalizando e enfim. Mas aí é isso. Ei, você que está assistindo esse vídeo de retrospectiva aí, nós temos um recadinho muito legal pra te dar. Iogurteira Top Term. Não, o clube de membros do canal. Sim, nós estamos cuidando de um clube de membros. Nossa, estamos cuidando não, tá? Nós criamos um clube de membros. Já temos há mais de um ano um clube de membros aqui no canal, as pessoas estão super felizes com o conteúdo extra que a gente faz. Nós temos 2 planos diferentes. Tem o plano Valsir que é, eu só quero contribuir com vocês para que vocês possam fazer mais vídeos, possam se dedicar mais ao canal. Aí você tem umas vantagens de receber vídeos com antecedência, usar stickers nos comentários e participar da live do jornal que acontece todo final de mês. Mas a gente tem um plano Maneco, que esse sim tem muito mais vantagem, né? Sim, 2 vídeos extras por mês. Participação em lives de gravação de vídeos que depois a gente lança como vídeo editado para o resto do canal, né, para os membros, para os inscritos que não são membros. Enfim, outras coisas aí que a gente tá tentando trazer para o clube de membros sempre, pra ter sempre novidade, coisa boa vindo por aí. E se você se inscrever hoje no Plano Maneco, você tem acesso a todos os vídeos que a gente já lançou até hoje, desde o primeiro, quando a gente não sabia direito o que a gente ia fazer, até o último. Então aproveita que a gente tá no fim do ano, se inscreve aí no clube de membros e aproveita as suas férias, seu recesso de Natal, para dar aí uma maratonada bem legal no nosso clube. É isso. E outro barraco que a gente teve aqui, o último, né, do ano grande, assim, foi a Xuxa versus Marlene Matos, né? Que ano estamos, né? Pra quem não lembra, né, a gente teve o doc da Xu, que foi também um assunto muito comentado, não só pelo nosso canal, mas por vários outros canais, e pela imprensa, e pelo Twitter, e por todo mundo, porque existia uma grande expectativa com o doc da Xu, especialmente porque a Globo soltou imagens pregressas, assim, né, um spoiler, né, um teaser, que a
a Marlene e a Xuxa iriam ter um encontro e tal, então todo mundo ficou muito pensando, nossa, elas não se falam faz 20 anos, a gente quer muito saber como que elas estão e tudo mais, e aí criou-se essa grande expectativa, né? E aí, finalmente, o documentário saiu e a gente assistiu, e o documentário não traz absolutamente nada de novo sobre a carreira da Xuxa. O Bial fez esse serviço pra gente e ele ainda conseguiu trazer a carreira da Xuxa de maneira tão mal costurada que quando entra a Marlene para o embate final, assim, das duas, em que elas vão encontrar, a Xuxa acaba acabada no chão lá, né, por ter encontrado com Marlene, não consegue falar uma resposta que fosse à altura do que a Marlene fala. E aí as pessoas na internet, como elas adoram ver alguém sendo debochado e humilhando outra pessoa como forma de entretenimento, começaram a chamar a Marlene do quê? De minha mãe, que é o que acontece quando você tem uma figura controversa no Twitter, ela vira automaticamente mãe de twitteiros. Então, muita gente ficou contra a Xuxa, não só pela Marlene, mas pelo modo que o documentário foi feito mesmo, porque você tem dificuldade de empatizar com a Xuxa, porque não mostra nada que faça com que você queira empatizar com a Xuxa. E as pessoas, ela deve ser assim mesmo, ela controla demais a própria imagem, ela é péssima, não sei o que, não sei o que. E aí o tiro saiu pela culatra, muita gente falando que a Marlene tinha razão, o que eu acho que não, também, vamos com muita calma, antes de falar isso, besteira. Né? Agora que a gente já viu o documentário faz tempo, gente, não. Tá? Sim, não, a Xuxa não também rola, não. pode, não, a Xuxa foi, sim, bastante, a Marlene trancou a Xuxa num quarto de hotel e levou a chave embora, tá? Não, gente, sabe, são abusos, assim, que eu lamento, mas por mais que ela seja uma figura que gere memes e estáticos e tudo mais, vamos com muita calma, ela não estava certa. A Xuxa também errou em algumas coisas, mas ela não estava certa. A gente tem que falar o quê? Parabéns, Bial, porque ele conseguiu transformar a pessoa que fez da vida da Xuxa um verdadeiro inferno, que ela teve que lidar com traumas terríveis, que até hoje, quando a Xuxa fala da Marlene, tanto é que quando ela encontrou a Marlene, ela virou um troço, né? Que é o que acontece quando você entra em contato com o seu trauma. E ele conseguiu fazer com que as pessoas ficassem do lado dessa mulher e contra a Xuxa. Talvez eu, se fosse a Xuxa, eu teria me arrependido desse documentário, mas de tanto, sabe? Porque não só reviveu um trauma que talvez eu nem precisasse reviver porque eu sou a Xuxa, como ainda fez com que gays de Twitter achassem que a Marlene é mãe deles. Então, assim... Essa história toda é incrível, porque o Bial fez o documentário mais chapa branca possível pra puxar o saco da Xuxa, mas a incapacidade dele de fazer isso fez com que o Nêmesis da Xuxa fosse promovido. É incrível isso. Não, e gerou, inclusive, uma teoria da conspiração dizendo que, na verdade, isso não era um grande plano do Bial pra explodir a Xuxa por dentro. Ele falou, Xuxa, vamos fazer esse documentário aqui, bem legal, vamos fazer, não vou falar nada, nenhuma polêmica. E aí, de repente, ele vira a opinião pública total contra a Xuxa. Que eu achei, inclusive, que no documentário da Angélica, documentário não, né, programa da Angélica, que inclusive é muito bom, ela tava até mais acuada, assim, a Xuxa tava mais, falando menos. Eu achei que deu, sabe, aconteceu essa situação com a Xuxa. Ela traumatizou a coitada. É, o segundo trauma, a Marlene e o Bial. Agora, daqui 20 anos, a gente vai ter que ter um documentário de uma outra pessoa, o Chico Felitti, talvez, botando a Xuxa frente a frente com o Bial, que vai estar aqui, assim, pra ele reviver isso. Eu acho que vai ser isso. Esse foi um ano com muitos barracos, né? Mas temos também outras retrospectivas aqui no canal, como vocês devem estar vendo aí, porque a gente tá lançando de reality, de novelas, de programas de televisão. Então, pra acompanhar tudo isso, é só ficar aqui de olho no canal e também seguir a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E acho que é isso. É isso, conta aí pra gente qual barraco você gostou mais, qual barraco você mais se entreteu, qual você achou triste, porque teve um barraco, outro foi triste. Sim. Enfim, conta aí pra gente o que você achou desse ano. Se você lembra de algum barraco que a gente não trouxe aqui, porque pode ter acontecido, sempre acontece. Retrospectiva é isso, igual vocês falaram 80 vezes que a gente não viu o Cangaço Novo. A gente não viu, não tinha como a gente falar de uma série que a gente não viu, eu não vi.
Mas agora eu peguei ranço, talvez não veja nada, tá bom? É isso que vocês conseguiram fazer com o Cangaço Novo. 15, 20 comentários, não viu o Cangaço Novo? Não vou ver também, sou aquariana. Mandou ver, eu não vejo. Agora é isso. Mas é isso. Caso a gente não tenha visto, por favor, não comentem apenas os barracos que a gente não falou. Fala aí dos barracos que a gente viu, é isso. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.